da responsabilidade extracontratual. O tipo de responsabilidade que vamos tratar aqui são juízes, procuradores, todos aqueles que participam da administração da justiça. Estamos aqui a tratar a obrigação geral que o Estado tem, ou que impende sobre o Estado, quando os cidadãos sofrem danos provocados pelo exercício da função jurisdicional. Aquele tipo de decisões jurisdicionais que resultem de uma atuação criminosa do magistrado. Será que, quando a Constituição diz nós temos direito a ser julgado num prazo razoável, a Constituição estabelece ela própria um direito a prazo? O prazo, o incumprimento do prazo, para que seja relevante, para que funcione como pressuposto processual, é necessário que seja indevido e irrazoável. Difícil assim, amanhã cedo então. Bom, vamos então tratar do nosso tema, que é, em boa verdade, um tema novo para nós, que é o tema da responsabilidade extracontratual. Vamos tentar tratar o tema de uma forma mais pragmática possível, sem grandes floreados teóricos, mas de uma forma mais pragmática e direta. Porque, em boa verdade, o destinatário do tipo de responsabilidade que vamos tratar aqui são juízes, procuradores, todos aqueles que participam da administração da justiça. Afinal de contas, o que é que nos traz hoje aqui? Traz-nos o tema da responsabilidade extracontratual dos poderes públicos. Responsabilidade extracontratual dos poderes públicos. Vamos, antes de mais, fazer aqui uma precisão, eu diria, terminológica, temática e de conteúdo. O artigo, creio que 75 da Constituição, estabelece o princípio que se traduz mesmo num direito fundamental, que é a responsabilidade do Estado pelo exercício das três funções que lhe competem. A função legislativa, a função administrativa e a função jurisdicional. A Constituição é clara em dizer que o Estado responde pelo exercício dessas três funções quando provoca, ou melhor, quando no exercício dessas funções haja lugar a danos a terceiros. Todos nós sabemos, e não vamos repetir aqui, o que quer dizer responsabilidade, o que quer dizer obrigação de reparação, o que quer dizer obrigação de indemnizar, o que é nexo de causalidade, quais são os pressupostos da responsabilidade civil, em geral. Não é isso que nos traz aqui, mas também é verdade que sem este conhecimento do que é responsabilidade civil, os pressupostos da efetivação da responsabilidade civil, dificilmente vamos compreender do que estamos aqui a tratar, a responsabilidade pelo exercício da função jurisdicional. No fundo, o que estamos aqui a tratar é a obrigação geral que o Estado tem, ou que impende sobre o Estado, quando os cidadãos sofrem danos provocados pelo exercício da função jurisdicional. Durante muito tempo, e vocês aqui também seguramente poderão discutir isto, havia um princípio que era o da irresponsabilidade do Estado. Mais do que a irresponsabilidade do Estado, era um princípio da irresponsabilidade, pelo menos, dos juízes. Isto é, os juízes não podiam ser responsabilizados por nada.
Pelo exercício da função jurisdicional, ninguém poderia ser responsabilizado. Mas este entendimento tradicional, que se fundamentava essencialmente no facto, bom, a sentença transitou em julgado e quem dela se sentiu prejudicado, a única coisa que pode fazer é recorrer da sentença e nada mais poderia fazer. Não se admitia mesmo. Aliás, pode-se até dizer que existia um princípio da irresponsabilidade dos juízes. É assim que durante muito tempo nos ensinaram. Há um princípio da irresponsabilidade dos juízes. Dizia-se mesmo que responsabilizar os juízes pelo exercício da função jurisdicional era como que uma agressão ao princípio da independência dos juízes. Isto é, responsabilizar os juízes seria um grave ataque à independência dos juízes. Eles não poderiam, de modo algum, estar sujeitos à responsabilidade, à obrigação de indemnizar por força do princípio da independência. Quem não concorda tinha um caminho, o recurso, nos mais diversos meios que a lei processual penal ou a lei processual civil prevê. Mas nunca falasse de uma irresponsabilidade, ou melhor, de uma responsabilidade dos juízes pelo exercício da função que a lei lhes confere. Este era um princípio geral, mas este princípio, a nossa Constituição, pelo menos, deixou-lhe cair quando admite a responsabilidade pelo exercício, entre outras, da função jurisdicional. E, nos termos deste artigo 75 da Constituição, quer a função jurisdicional, quer a função legislativa e, sobretudo, a função administrativa, devem ser objeto, ou podem também ser objeto de responsabilidade. Notem que eu estou a evitar falar em responsabilidade civil extracontratual. Prefiro utilizar a expressão responsabilidade pública ou responsabilidade dos poderes públicos. Às vezes fala-se em responsabilidade civil extracontratual do Estado. Mas onde está aqui o erro? Primeiro, o que a lei constitucional, o que a Constituição no artigo 75 prevê, e na proposta de lei que já foi ao Parlamento sobre a responsabilidade extracontratual, não se limita apenas à responsabilidade extracontratual do Estado das suas funções. Na verdade, também serão responsáveis entidades privadas que recebem poderes públicos. Como sabem, as concessionárias são entidades privadas que têm poderes públicos e no uso desses poderes públicos também lhes é aplicável o regime de responsabilidade extracontratual. Veremos também que mesmo quando nós estamos a falar da função jurisdicional versus função judicial, estamos também aqui a incluir não só a responsabilidade do juiz em si, estamos a falar também da responsabilidade dos magistrados do Ministério Público e de todos aqueles que participam do exercício da função ou da tarefa de administração de justiça. Os oficiais de justiça, os intérpretes, os peritos, todos esses também são, digamos assim, destinatários subjetivos dessa responsabilidade dos poderes públicos, dessa responsabilidade pública. É claro que do que nós hoje aqui vamos apenas tratar é da responsabilidade extracontratual
em diferentes perspectivas. Nós, em boa verdade, vamos tratar, em primeiro lugar, daqueles danos ilicitamente causados pela administração da justiça, designadamente por violação do direito a uma decisão judicial em prazo razoável, vamos tratar da responsabilidade por erro judiciário e da responsabilidade dos magistrados em si. E aqui, mais cedo ou mais tarde, apelarei ao vosso, digamos, ao vosso ir ao passado, aos vossos conhecimentos sobre responsabilidade civil, nomeadamente a responsabilidade civil subjetiva, responsabilidade objetiva e, acima de tudo, o regime de responsabilidade solidária. Porque há um dever mais lá à frente que o juiz, enquanto o magistrado do Ministério Público, o magistrado judicial, em regra, ou melhor, nos termos desta lei, nos termos do regime que está sendo desenhado, não responde solidariamente quando, por exemplo, atua com culpa leve. Apenas quando haja culpa grave ou dolo é que o magistrado judicial responderá solidariamente com o Estado, sendo que o Estado responde em primeira instância e depois terá direito de regresso contra o magistrado que, por exemplo, tenha tomado uma decisão por erro judiciário ou o magistrado do Ministério Público que tenha atuado, digamos, lesando o bom funcionamento da justiça. O segredo aqui agora vai estar, para fundamentarmos essa responsabilidade, o segredo vai estar. O que é que nós vamos entender por erro judiciário e o que é que nós vamos entender por mau funcionamento da administração da justiça? Porque a responsabilidade pelo exercício da função jurisdicional só tem lugar quando haja mau funcionamento da administração da justiça, quando haja erro judiciário. Já disse que só respondem quando haja culpa grave ou dolo. De tal sorte que o segredo também está em definirmos o que é decisão razoável, em tempo razoável. Todos sabemos que os cidadãos, nos termos da Constituição, têm direito a uma decisão em tempo razoável. Então, temos que precisar desse conceito de decisão em termos de decisão razoável. Se não o precisarmos, não conseguimos apurar o pressuposto da responsabilidade pelo exercício da função jurisdicional. E os pressupostos aqui são aqueles que nós conhecemos do direito civil. Sobretudo o nexo de causalidade entre aquela conduta, aquela atuação e o dano, digamos, produzido. Entretanto, antes de nós falarmos da responsabilidade extracontratual, porque não podemos falar aqui de uma responsabilidade contratual, esta está completamente excluída. Os juízes, os magistrados não se levam contratos com aqueles contra os quais ou a favor dos quais vai decidir. Estamos a falar de responsabilidade extracontratual e só desta. Entretanto, convém fazer uma grande distinção, que é esta. Se é verdade que ao longo dos anos, ao longo de muitos anos, se disse ou se defendeu o princípio da irresponsabilidade dos magistrados, em particular dos juízes, e se sempre se defendeu essa irresponsabilidade, há um campo em que sempre
existiu essa responsabilidade. Que campo é este? Acho que é uma matéria que vocês deverão ter tratado em sede do direito processual penal. Estou-me a referir a que casos? Estou-me a referir aos casos dos artigos 296 e também o artigo 529 do Código de Processo Penal. Que casos são estes em que há a obrigação de reparação por danos causados pelo exercício da ação penal? Por exemplo, a privação ilegal ou injustificada da liberdade dá lugar à indenização. No artigo 529, temos a indenização devida a um arguido absolvido pelos danos sofridos. Isto todos nós nos lembramos, e seguramente que aqui não estamos a falar de responsabilidade extracontratual. Estamos a falar, digamos, de uma obrigação que resulta do próprio Código do Processo Penal. E demos estes dois exemplos que mais lá à frente até poderemos retomar. A privação ilegal da liberdade ou injustificada da liberdade e a indenização devida a arguido absolvido por danos sofridos. E isto é tratado no Código de Processo Penal. Vamos ver ainda outras normas no Código de Processo Penal que também cuidam dessa matéria. Mas não é disso que nós estamos a falar em termos de responsabilidade extracontratual. Aquela é, e veremos por força do princípio, até princípio da adesão, acho que já estudaram isto aqui no Código de Processo Penal, acho que o artigo 76 do novo Código de Processo Penal, que fala no princípio da adesão, isto é, que é em sede do próprio processo penal criminal que se vai também apreciar a responsabilidade ou a obrigação de indemnizar. Mas não é desta, repito, que estamos aqui a falar. Aqui estamos a falar da responsabilidade extracontratual por danos ilícitos, ou pelo menos danos ilicitamente causados pela administração da justiça. E veremos mais lá à frente o próprio erro judicial. Onde é que nós temos alguns exemplos de danos ilicitamente causados pela administração da justiça? Eu trouxe-os alguns. Por exemplo, a violação do segredo de justiça pode dar lugar à responsabilidade extracontratual pelo mau funcionamento da justiça. Já veremos o que é isto, mau funcionamento da justiça. Um outro exemplo que também se pode dar aqui é a descoordenação entre as forças policiais, isto é, a descoordenação entre polícias, polícia de investigação criminal e outras polícias. Quando não há coordenação entre elas, se dessa descoordenação nascer um dano ilícito, também haverá lugar à responsabilidade extracontratual. Outro exemplo que posso aqui dar-vos, as penhoras indevidas. As penhoras indevidas também podem dar lugar à responsabilidade extracontratual. Erros na identificação do arguido também podem dar lugar à responsabilidade extracontratual. A violação dos deveres de investigação criminal também podem dar lugar à responsabilidade extracontratual imputável ao Estado. Um outro exemplo, a prescrição do procedimento criminal imputável ao Estado. A prescrição do procedimento criminal pode dar lugar à responsabilidade pelo mau funcionamento da administração da justiça. Veremos mais à frente se é o Estado que responde ou se é o magistrado que responde individualmente. Veremos mais lá à frente. Bom, estes são exemplos que eu vos dei. Posso acrescentar um, e de certo modo atual, que é a perda
ou venda indevida de bens à ordem de um processo judicial. Repito, a perda ou venda indevida de bens sujeitos a um processo judicial. Estou-me a referir às situações que vimos assistindo de arrestos, apreensão, em que pode acontecer que o bem arrestado, que o bem apreendido, dele se aconteça uma perda, ou haja uma venda indevida, ou haja uma injustificada deterioração do valor do bem. Isto também pode dar lugar à responsabilidade extracontratual. Dou um exemplo. A minha casa é arrestada, eu não tenho direito a usar a casa, entretanto, passado um ano, a casa que está arrestada, que está apreendida, perde todo o seu valor. Aí pode haver lugar à responsabilidade extracontratual do magistrado judicial ou do Ministério Público por mau funcionamento da justiça. São só alguns exemplos que eu vos dei aqui de mau funcionamento da administração da justiça. Entretanto, em sentido amplo, nós encontramos 4 situações fáticas que podem se traduzir no funcionamento ou mau funcionamento da administração da justiça. Primeiro, demora injustificada na administração da justiça ou as chamadas dilações indevidas. Dilações indevidas. Segundo, prolação de sentença penal condenatória injusta e privação injustificada da liberdade. Terceiro, prolação de decisão inconstitucional ou por erro grosseiro na apreciação dos factos. Ou por erro grosseiro na apreciação dos factos. A terceira, começando pela primeira, talvez não tenham tomado nota da primeira. Demora injustificada, as chamadas dilações indevidas. O conceito é dilação indevida. Nós temos a prolação de sentença condenatória injusta. Privação injustificada da liberdade. Prolação de decisão inconstitucional ou por erro grosseiro na apreciação dos factos, ou se quiserem, erro grosseiro na apreciação dos respectivos pressupostos de facto. Quarto, danos decorrentes dos atos que pratiquem no exercício das suas funções, incluindo, vamos aqui incluir, os atos jurídicos e materiais. Os atos jurídicos e materiais praticados no contexto da investigação criminal. Aqui, especialmente para os magistrados do Ministério Público. Portanto, eu dei-vos aqui situações tipo daquilo que vai consubstanciar a responsabilidade pelo exercício da função jurisdicional. Estas 4 situações fáticas envolvem, ou melhor, consubstanciam aquilo que pode ser a responsabilidade
extracontratual pelo exercício da função jurisdicional. Repito, lembrem-se que nós estamos a vir de um facto, ou melhor, de uma concessão da irresponsabilidade, em que se dizia que os juízes são irresponsáveis, estou-me a referir especialmente aos juízes, também em relação aos procuradores, magistrados do Ministério Público, para um princípio que a nossa Constituição hoje acolhe, que é o da responsabilidade pelo exercício da função jurisdicional, quando ocorrem estas 4 situações que aqui vos considerei, ou que aqui vos apresentei. Aqui uma mudança radical no pensamento. E não sei se nós temos estado a acompanhar esta evolução. De resto, uma outra questão que chamaria aqui a vossa atenção. O governo, o Conselho de Ministros, já aprovou o regime jurídico da responsabilidade extracontratual, cujos contornos vos estou aqui a apresentar. Mas, mesmo sem lei ordinária, o artigo 75 da Constituição, por se tratar de direito, liberdade e garantia fundamentais, é de aplicação imediata. Tanto é de aplicação imediata que eu creio não ter trazido, mas vocês podem fazer este exercício. Não faz 1, 2, 3 meses que há uma decisão da Câmara Civil e Administrativo, Tribunal Supremo, que, vamos lá, condenou o Estado numa indemnização pela privação ilegal e injustificada da liberdade de uma cidadã chinesa. Aconselho-vos, como exercício prático desta nossa conversa de hoje, a leitura deste acórdão, que é elucidativo quanto à aplicação imediata e direta do artigo 75, mesmo sem a aprovação de uma lei ordinária que venha estabelecer o regime jurídico da responsabilidade extracontratual. Neste exercício prático também vocês depois deverão averiguar como o Estado pode ou não exercer o seu direito de regresso, porque na responsabilidade judicial, em primeira instância, responde o próprio Estado, como veremos daqui a uns minutos. Dissemos nós que, para que haja responsabilidade extracontratual pelo exercício da função jurisdicional, é necessário, primeiro, pressuposto, como a própria lei, quando entrar em vigor, vai tratar, que haja mau funcionamento na administração da justiça. Logo, temos que ver o que é a administração da justiça, para depois daí podermos delimitar o âmbito objetivo e subjetivo da norma, ou da responsabilidade. Então, o que é que nós vamos entender por administração da justiça? A administração da justiça, mas não é aquela atividade jurisdicional destinada à realização do direito à tutela jurisdicional efetiva. Eu repito, a administração da justiça, lacto sensu, numa dimensão objetiva, é a atividade estadual, ainda que exercido por privados, no caso dos árbitros, tribunais arbitrais, que se destinam à efetivação do direito à tutela jurisdicional efetiva. Isto é, numa dimensão objetiva, é isso que é a administração da justiça. É uma atividade do Estado, pública, claro que pode ser confiada a privado, no caso de tribunais arbitrais, mas que essencialmente visa a realização
do nosso direito à tutela jurisdicional efetiva. Já numa dimensão subjetiva, podemos dizer que incluem-se nessa administração da justiça, em primeiro lugar, juízes, tribunais, Ministério Público, tradutores, peritos, órgãos de polícia, sobretudo Polícia de Investigação Criminal, os tribunais arbitrais, o sistema de mediação pública, etc. Em sentido subjetivo, todos esses participam da realização do direito à tutela jurisdicional efetiva. No fundo, quer dizer, numa dimensão objetiva, é a realização do direito à tutela jurisdicional efetiva. Mas numa perspectiva subjetiva, que é que talvez interessa mais para determinarmos a responsabilidade, quem participa do exercício da função, a administração da justiça. Não são só os juízes, não são só os procuradores, temos os funcionários, os oficiais de justiça, temos os tradutores, os peritos, todos aqueles que, em boa verdade, contribuem para a realização da justiça. Repito, não são só os juízes a quem se aplica, não são só os juízes e procuradores a quem se aplica o regime da responsabilidade extracontratual. Aplica-se a todos aqueles que concorrem para o bom funcionamento da justiça, nomeadamente tradutores, peritos, órgãos de investigação criminal ou órgãos de polícia criminal, etc. A lei, para delimitar o mau funcionamento da justiça que pode dar lugar à reparação, obrigação de indemnizar, utiliza, enquanto técnica legislativa, uma cláusula geral, isto é, vem dizer que é aplicável aos danos ilicitamente causados pela administração da justiça, já vimos em sentido objetivo e em sentido subjetivo, mas depois diz, designadamente por violação do direito a uma decisão judicial em prazo razoável. Isto é, há uma cláusula geral, mas depois o designadamente vai nos inculcar a ideia de, para além de outras situações, há uma que a própria lei vai considerar. Decisão judicial, ou melhor, violação do direito a uma decisão judicial em prazo razoável. Bom, isto vai nos levar a que tenhamos que compreender bem o que é isto, violação do direito a uma decisão em prazo razoável. Eu aqui abriria um parênteses, porque senão isso transforma-se numa, como se diz, uma aula from hell. Uma aula from hell, em inglês, significa uma aula terrível, uma aula em que é um autêntico monólogo, saímos daqui todos cansados. Então, isso tem que ser transformado num diálogo. Faço uma pergunta a vocês: o que é que vos parece ser uma decisão direito a uma decisão em prazo razoável? O que é uma decisão em prazo razoável? Que notem, o direito a uma decisão em prazo razoável é outro direito fundamental. É a própria Constituição que diz que todos temos direito a uma decisão judicial em tempo razoável. E eu agora pergunto-vos, o que é direito a ser julgado num prazo razoável? Quem pode responder? Para em prazo razoável, entendo que aí o legislador quer dizer, se na pior das hipóteses não for em tempo recorde, pelo menos em um tempo intermédio, em um prazo intermédio. Não nos disse ainda nada. Se o razoável. Não é? Não nos disse ainda nada. Se não é em tempo recorde, é em tempo razoável. Isso é o que a lei diz. Uma decisão em tempo... O artigo 29 da Constituição diz: todos têm direito a que uma...
todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objeto de decisão em tempo razoável. O que disse é o que diz a Constituição, mas estamos aqui nós para preencher materialmente esse conceito. Não é verdade? Em tempo razoável. Quer dizer que se aconteceu o efeito da proteção usado. Ou seja, o bem que se pretende calcular, quando vier essa decisão, de fato, seja ainda a calcular. Se assim não for, por exemplo, alguém espera uma indemnização e, no entanto, essa decisão venha a demorar 20, 30 anos ou 15 anos, e essa pessoa já voltou, naturalmente, foi o feito, já não será o desejado. Ou seja, quando se fala em tempo razoável, é que esta decisão vem a tratar do que o bem desejado pela responsabilidade ou ainda satisfazer a proteção do titular. Obrigado. Estamos à procura do que é decisão. Sobretudo aqui os nossos procuradores e os juízes que serão de garantia têm que ter isto na ponta da língua. Ou melhor, na ponta da caneta. Para fazer os melhores despachos. Doutor, bom dia. Bom dia. Senhor, dentro, para além da via constitucional e legal, quando alguém tem uma ação, tem uma esperança, uma perspectiva à volta da ação. Então, entendo eu que o prazo razoável é aquele que a decisão ocorra na estimativa na expectativa do requerente. Que a decisão ocorra dentro dos prazos, para além dos prazos legais, mas que corresponda à expectativa do. Não que seja uma solução viável para ela, mas que a decisão ocorra naquele período que eles esperam. Agora o debate aconteceu mesmo. Agora vamos passar amanhã. E como disse aí o meu assessor, eu tive uma situação que tem um processo aqui, mas quando foi a fase do Estado, o processo é de 1996. Até hoje o Tribunal do Vídeo não está decidido. Chamadas, vamos lá chegar. É por aí. Mas ali, depois de ali, vocês têm que dominar isto bem. Bom dia, professor. E alguns dos colegas. Eu entendo a decisão razoável em duas perspectivas. A primeira perspectiva tem a ver com o órgão decisor, no caso, o juiz ou o procurador, que deve tomar a decisão no prazo que lhe permita a própria decisão, para a redundância, seja bastante ponderada e justa. E a outra perspectiva é da expectativa das partes, conforme disse o colega proveniente de Deus, no sentido de que, após proferir essa decisão, ainda produza os efeitos esperados pelas partes, para não ser aquilo que se fala de justiça platónica. Decidiu-se mais os efeitos já não se podem repercutir na espera física das partes, por causa do tempo que dela decorrer. Muito bem, só mais uma intervenção? Bom, senão, só mais. Muito bom dia. Mais duas intervenções. Primeiro ali que está de pé já, o colega que está de pé, depois. Bom dia a todos. Eu entendo que o prazo razoável deve ser visto em cada caso concreto, tendo atenção à cada experiência. Eu dou um exemplo prático. Imaginemos que alguém foi detido, alguém não, mas não, que foram detidos 100 pessoas e apresentado ao juiz para ser interrogado. Ora, nesse caso, podemos pensar que o prazo razoável seria 3 dias ou 48 horas. Mas nenhum juiz vai interrogar 100 pessoas num dia ou em 2 dias. Aqui
o prazo razoável tem que ser em função desse caso concreto. Em função dessa ideia da situação. Obrigado. Sim, muito bom dia. Última intervenção, hein? Vamos falar. Ele pediu primeiro, mas depois vai ser o... É que agora... Avance. Muito obrigado, muito bom dia. Eu penso que o prazo razoável seja aquele que, de acordo com a experiência comum, seja suficiente para decidir num determinado laço temporal. Aquilo que a prática nos mostra, um determinado caso, de acordo com aquilo que é o comum, quanto tempo levaria aquele caso em concreto para ser dirimido ou ser decidido uma determinada decisão, tendo em conta a complexidade ou não do processo. Obrigado. Muito bem. O último. O prazo razoável é o corolário do devido processo. Daí o artigo 72 da Constituição da República dizer que o processo tem que ser célere e conforme a lei. Do ponto de vista abstrato, prazo razoável é efetivamente o corolário do devido processo. E o devido processo é a emanação do cumprimento dos prazos que constam da lei processual infraconstitucional. Muito obrigado. Muito bem. Então, estamos aqui, essa nossa tentativa de discutir o que é decisão razoável ou adequada. Que exercício estamos nós aqui a fazer? Estamos a tentar averiguar o pressuposto que o verificado vai obrigar o Estado a indemnizar. Isto é, estamos a averiguar qual o pressuposto processual para que haja responsabilidade. Logo, se estamos a apreciar o pressuposto, temos que ser rigorosos na aferição desse pressuposto. Porque se não o tivermos com algum rigor bem aferido, ou vamos utilizar indevidamente a responsabilidade extracontratual, ou nunca utilizaremos. Logo, a questão do fundo é, afinal de contas, o que é prazo razoável? Primeiro, vamos já aqui excluir do nosso tema aquele tipo de decisões jurisdicionais que resultem de uma atuação criminosa do magistrado. Isto é, aqueles casos em que haja dilação propositada do magistrado, aqueles casos em que, no fundo, a dilação é resultante de denegação de justiça ou prevaricação. Vamos colocar isto de lado. Porque, como dizia, nestes casos estamos a falar de responsabilidade criminal do magistrado. Em que, por força do tal artigo 76 do Código de Processo Penal, há o princípio da adesão, isto é, o processo corre, digamos, como que é enxerto dentro do processo criminal, mas é aquela responsabilidade, aquela obrigação de indemnizar, que não tem nada a ver com a responsabilidade extracontratual, com fundamento no mau funcionamento da justiça ou nas chamadas dilações indevidas. Porque o juiz, por exemplo, no caso do crime de denegação de justiça, pode colocar de lado, por exemplo, um processo, porque ele não quer decidir. Mas aí é o crime de denegação de justiça, vamos ao Código Penal, vamos ao Código de Processo Penal para vermos a situação de obrigação ou reparação civil resultante daquela conduta. Portanto, meus caros, aqui não estamos de modo algum já a falar de responsabilidade extracontratual. Isto ainda é no quadro da responsabilidade criminal, que também pode acontecer dilação ou mau funcionamento da administração da justiça. Mas nem sempre a dilação constitui um ilícito criminal.
é necessário que se prove os elementos constitutivos de crime de prevaricação ou de negação de justiça para que seja acionado este mecanismo. Vamos colocar de lado. Não é 10 que nós estamos a falar. Do que estamos a falar são as chamadas dilações indevidas ou prazos razoáveis. Logo, a questão que se coloca é: será que, quando a Constituição diz nós temos direito a ser julgado num prazo razoável, a Constituição estabelece ela própria um direito a prazo? Repito a questão. Uma coisa é o direito a uma decisão em prazo razoável. A questão de diferença é se nós temos um direito subjetivo a prazo. Vocês, melhor do que eu, saberão que não há um direito subjetivo a prazo. Mesmo que existam prazos peremptórios, nós não temos um direito subjetivo a prazo, mas temos um direito subjetivo a uma decisão em prazo razoável. E o incumprimento do prazo razoável é que vai dar lugar à responsabilidade extracontratual. Temos só que apreciar e aferir bem o que é um prazo razoável, porque não é a lei que indica qual é o prazo razoável. Mesmo os prazos que estão estabelecidos na própria lei não são, digamos, o direito a prazo cuja violação, cujo incumprimento vai gerar a responsabilidade extracontratual. Logo, em primeiro lugar, é preciso distinguir o chamado incumprimento leve dos prazos e a dilação indevida. Só em relação à dilação indevida é que se coloca a responsabilidade extracontratual. Mas o mero incumprimento leve não gera necessariamente a violação do direito ao prazo razoável e, consequentemente, a responsabilidade. Isto é, em termos concretos, se algum de vocês não cumprir um determinado prazo processual, não é por incumprimento desse prazo processual. Se for um incumprimento leve, um incumprimento não doloso, que vai se acionar a responsabilidade extracontratual. Não sei se é razoável que assim seja. O prazo processual era até dia 3. Passou uma semana. O que pode acontecer é reclamação para o Conselho Superior da Magistratura, etc. Aqueles mecanismos que existem de atuar contra a atuação, digamos assim, do magistrado. Mas este incumprimento leve não vai dar necessariamente lugar à responsabilidade extracontratual ou obrigação de indemnizar. Isto é, não é qualquer incumprimento de prazo que leva à responsabilidade. O prazo, o incumprimento do prazo, para que seja relevante, para que funcione como pressuposto processual, é necessário que seja indevido e irrazoável. O prazo tem que ser indevido e irrazoável. Agora, a questão é, quando é que o prazo é indevido e quando é que o prazo é irrazoável? Não sei se me estão a seguir. Quando é que é? Porque, repito, não é porque vocês não cumpriram um prazo que logo há responsabilidade. O prazo tem que ser irrazoável e indevido. Então, agora a operação é o que é indevido, o que é irrazoável, a partir de determinados critérios, porque o facto ilícito a apurar na responsabilidade extracontratual é ter sido indevido e irrazoável. Então a questão é, quando é que é irrazoável? E nós temos que encontrar critérios objetivos.
critérios objetivos para apurar a responsabilidade do Estado pela morosidade na administração da justiça. E nós temos, eu diria, 2 critérios objetivos que eu aqui vos trago. Primeiro critério objetivo: complexidade do caso. Complexidade do caso. Segundo, a conduta do requerente terceiro, a conduta das autoridades. Quarto, agora estamos em 4. A importância do litígio para o interessado. Eu diria que são 4 critérios objetivos para se apreciar se aquele incumprimento é indevido e irrazoável. Que eu repito: complexidade do caso, conduta do requerente, a conduta das autoridades e a importância do litígio para o interessado. O prazo razoável, notem, se assim é, apresenta-se como uma questão de facto. É uma questão de facto. E sendo uma questão de facto, o ônus da prova tem que recair sobre o Estado requerido. Se tratar de uma questão de prova. Digamos, é o Estado que, em sede do processo de averiguação, de determinação da sua responsabilidade, que deve vir explicar os motivos pelos atrasos justificados. Aqueles 4 critérios objetivos que ali estão. O Estado tem que fazer prova daqueles 4 critérios objetivos que eu ali vos considerei. Vamos, quando é que há complexidade de casos? A complexidade de casos, e aqui um colega que deu o exemplo das 100 pessoas e eu vi-los, não podia ser em 24 horas. A complexidade decorre muitas vezes do número de pessoas envolvidas no processo. Partes, peritos, testemunhas, etc. Outro fator: quantidade e extensão das peças processuais. Quantidade da produção da prova. O tipo de competência técnica para tal, para a produção da prova. Em algumas situações, a necessidade de recolha de provas no estrangeiro. Ainda teremos a complexidade das questões de direito envolvidas. Pode acontecer também o número de jurisdições envolvidas no processo ou no recurso. Estão mesmo a ver que todos esses fatores que eu vos apontei, complexidade do caso, pode conduzir a que os prazos não sejam cumpridos. Nestes casos, perante estas situações, não poderemos falar que há dilação indevida. Não poderemos falar que há irrazoabilidade. Mas queria ouvir o exemplo do colega que falava no estágio, encontrou um processo de quando? De 96. Agora, encontrou agora. 2019 não tem decisão. Então, digam-me lá. Em função da complexidade que estamos aqui a falar, e você que deve contar com o processo, há dilação indevida ou não? Os outros nem leram o processo, já estão aqui.
processo que tem a ver com caminho para a guerra. No indivíduo. Pode falar. Sim. O requerente foi funcionário do caminho para a guerra e tinha sido policiado um crime que foi posto no dia. É o crime de Calixto, caminho para a guerra. É uma e outra também. Mas depois da série do processo crime, foi absolvido, mas havia sido despedido. Tentou uma ação na sala laboral, uma ação laboral. Esse processo, nós cá estudamos no NES. Para a minha estranheza, quando o processo fundamenta, o requerente é falecido. O herdeiro, o processo é falecido, nessa altura está na terceira pessoa. Já esteve no Supremo, ou já houve um recurso no Supremo, já teve mais de 3 juízes. Não teve sido final até a data de 2019 que eu estive no vídeo. Foi mais ou menos assim. Muito rapidamente. Os colegas, como eu, não lemos o processo, mas não podemos ter dúvida de que estamos perante uma dilação indevida e irrazoável. Não precisamos ler muito mais. E aí sim está presente um pressuposto para a efetivação da responsabilidade extracontratual do Estado pelo exercício da função jurisdicional. E como este seu exemplo, não sei se não existirão muitos mais. Isto relativamente à complexidade, mas nós também falamos na conduta do requerente. A conduta do requerente. E aqui no fundo, combinamos dois princípios, ou duas ideias. O requerente, digamos, potencial lesado. Aqui vamos tocar uma espécie de culpa do lesado. Como sabem, a culpa do lesado pode excluir, diminuir, atenuar, nos termos do Código Civil, do regime jurídico da responsabilidade civil, pode excluir, pode diminuir quando haja a contribuição do lesado para a produção do resultado danoso. No nosso caso, como é que funciona a atitude do requerido, do requerente, quando ele contribua abusivamente para que o prazo não seja cumprido? Aqui há uma questão que se discute muito, que é, muitas vezes, os advogados utilizarem, entre aspas, abusivamente, porque não é abusivamente, o direito ao recurso e os prazos que o recurso lhe permite, que pode adiar a decisão final. Será que isto é culpa do lesado, é contribuir para o dano? Não sei se me fiz compreender. O meu direito ao recurso, nos prazos que a lei me dá, configura uma espécie de atitude abusiva, não razoável, perante aquele processo? Claramente que não. Claramente que não. A utilização dos mecanismos processuais não significa uma atitude objetivamente obstrucionista em relação a uma decisão final, que é um direito que me cabe. Logo, não podemos dizer que a utilização dos recursos funcione ou configure uma situação de contribuição para a dilação indevida, provocadora ou causadora de um dano. Portanto, fica já de parte esta hipótese. Eu posso e devo utilizar todas as possibilidades que o direito me dá.
Infelizmente, o nosso Código de Processo Penal tem uma falha que eu considero grave quando estamos a apreciar a responsabilidade extracontratual, que é o código que serviu de fonte histórica para o nosso Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal português, tem um chamado incidente de aceleração processual, que nós não transportamos para aqui. O incidente de aceleração processual permitiria que, estando um processo parado durante algum tempo, poderia o requerente pedir que o processo fosse acelerado. E caso ele não utilizasse este mecanismo processual de aceleração, aí sim poderíamos falar em culpa do lesado. Mas nós não temos a figura do incidente de aceleração processual. Não tendo isto, não podemos, pura e simplesmente, atribuir ao requerido, ou melhor, ao requerente, uma atuação que lhe seja imputável pela demora não razoável do processo. Sobretudo quando o processo às vezes atrasa porque ele pura e simplesmente está a exercer o seu direito ao recurso. Isto quanto ao requerente. Quanto à conduta das autoridades. Aqui, conduta das autoridades, entendam, autoridades judiciárias, legislativas e do Poder Executivo. Por que é que eu digo isto? Porque, no fundo, repito, a conduta das autoridades quer dizer conduta do Poder Executivo, conduta do Poder Legislativo e conduta do Poder Jurisdicional. Porque, digamos assim, a organização jurisdicional, ou se quisermos, a desorganização do poder e do aparelho judicial, resulta sempre ou de uma atitude legislativa ou de uma atitude do Poder Executivo. Explico-me melhor. A estrutura organizativa do Poder Judicial ser mais pesado, menos pesado, os recursos demoram muito tempo, etc., é sempre uma opção legislativa. Portanto, haverá sempre responsabilidade das autoridades públicas. Digo mais, o funcionamento processual dos tribunais resulta sempre de uma opção legislativa. Numa só palavra, eu diria que as causas da dilação indevida, aquelas que vão dar lugar à responsabilidade extracontratual, são de caráter endógeno e de caráter exógeno ao Poder Judicial. Explicando melhor. Causas, eu diria, exógenas da morosidade ou dos factos geradores ou potencialmente geradores da responsabilidade extracontratual. Primeiro, fracas condições de trabalho para os magistrados. Vamos lá. A irracionalidade na distribuição dos funcionários judiciais. A impreparação e a negligência dos magistrados. Eu até comecei pelo fim, estou a falar das causas que eu diria mais próprias e endógenas do Poder Judicial. Para mim são, e que conduzem às dilações indevidas. O caso mais paradigmático foi dado pelo colega. Por exemplo, a impreparação e negligência dos magistrados judiciais do Ministério Público pode conduzir a dilações indevidas. A atuação
dos funcionários judiciais pode conduzir a dilações indevidas. A irracionalidade na distribuição dos funcionários judiciais pode conduzir a dilações indevidas. E estas são causas internas do próprio aparelho judicial. Mas nem todas são causas eu diria endógenas, não, nem todas são causas próprias do Poder Judicial. Há outras que lhes são estranhas e que também podem conduzir a dilações e podem variar de tribunal para tribunal. Por exemplo, a estratégia processual da defesa e dos advogados pode conduzir também a dilações indevidas, mas é uma causa exógena. Outra causa exógena também são as do foro legislativo, isto é, muitas vezes a quantidade da legislação publicada, as constantes alterações e leis processuais anacrônicas podem conduzir às dilações indevidas. Isto é, as dilações indevidas, as dilações processuais indevidas nem sempre são da exclusiva responsabilidade do Poder Judicial em si. A celeridade processual não depende só dos juízes e dos magistrados judiciais e do Ministério Público. Depende também das normas processuais. Nós, e terminei essa atividade há 2, 3 dias, depois de quase um ano de trabalho com uma equipa que trabalhou muito seriamente na revisão do Código de Processo Civil. Vamos submeter agora a discussão mais pública e mais alargada. E por aí se viu que muito do que a Lei Processual Civil de 61 está em vigor contribui também para a morosidade processual. Contribui e muito para a morosidade processual. Como sabem, é um processo civil muito concebido para a verdade formal. E toda a construção processual foi feita na base de procurarmos a verdade formal. É assim que o processo civil foi construído. Mas, nos dias que correm, o processo civil deve ser também ele comandado por um princípio de verdade material ou da verdade material. Isto vai implicar que alguma das fases processuais, inclusive alguns dos meios processuais, sejam pura e simplesmente banidos, entre aspas, do Código, por exemplo, sumaríssimos, até o próprio recurso de agravo também deixa, se o Código for aprovado nos termos em que está sendo proposto, também deixa de existir. E a intervenção da Secretaria do Tribunal passará a ser maior antes mesmo de um primeiro ou de uma primeira intervenção judicial. Mas aquilo que é o despacho de correção, de aperfeiçoamento, pode passar a ser feito pela Secretaria, pelos funcionários judiciais. É uma ideia de desmaterialização e desjudicialização de alguns momentos processuais. Isto pode contribuir para a aceleração processual. No fundo, estou-vos a dar esse exemplo para dizer-vos que as dilações indevidas nem sempre são causadas pelo próprio tribunal, pelos juízes, pelos magistrados, mas também, como disse, do ponto de vista exógeno, podem ser causados por terceiros, no caso, por medidas até legislativas que não são tomadas. Bom, este era o pressuposto mau funcionamento da administração da justiça, né? Mas já são quase 9h30, ainda não terminamos. Mas
é bom falarmos, por último, do erro judiciário. Reparem, o erro judiciário aqui é essencialmente uma responsabilidade que há de impender a função jurisdicional stricto sensu. Vamos fazer a seguinte diferença. Nós temos a função jurisdicional e temos a função judicial. A função jurisdicional é mais ampla. Entra Ministério Público, entra funcionários judiciais, entra, não sei se já falei, magistrados do Ministério Público, todos os agentes que contribuem para a administração da justiça, naquele sentido objetivo que falava lá atrás. Mas o erro judiciário é já uma responsabilidade correspondente à função judicial stricto sensu. Já estamos a falar de uma decisão judicial. E repito, estamos a falar da função judicial, distinguindo-a daqueles casos onde há responsabilidade criminal. Gosto muito de fazer essa diferença. Há casos em que a responsabilidade decorre da prática de um crime pelo magistrado. Crimes que estão tipificados no Código Penal e o modo de efetivação dessa responsabilidade não é por via do artigo 75, é por via do Código de Processo Penal, que estabelece como é que se efetiva a responsabilidade civil quando haja crime próprio de magistrado. Portanto, agora aqui estamos a falar no erro judiciário, que é uma situação exclusiva do juiz, quer na sua atividade interpretativa, quer na sua atividade de aplicação do direito, quer na valoração dos fundamentos da decisão. Este é o erro judiciário. Quer dizer, o erro judiciário tem a ver com a atividade interpretativa, com a aplicação do direito e com a valoração dos fundamentos da decisão. Mais uma vez, faço-vos recordar que a própria Constituição estabelece um princípio da irresponsabilidade, isto é, o juiz não é responsável pelas decisões que toma. Este é o princípio regra. Então poderíamos logo concluir, bom, então não deve haver erro sobre, ou melhor, não deve haver responsabilidade sobre erro judiciário. Mas notem, é a própria Constituição que diz, ao lado do princípio da responsabilidade, que a independência do juiz pode ser limitada nos casos, ou melhor, previsto no artigo 179, número 3. Isto é, há casos excepcionais que no âmbito da justiça penal pode haver responsabilidade extracontratual ou obrigação de indemnizar. Não vamos entrar aqui na discussão sobre o princípio da irresponsabilidade dos juízes. E lembra, Matias, alguém colocou a seguinte situação. Bom, há uma irresponsabilidade dos juízes. A Constituição só fala na irresponsabilidade dos juízes. Mas os magistrados do Ministério Público, que vivem de uma espécie de, eu não diria, obediência hierárquica, mas lá está um princípio da hierarquia, que é um outro tema a discutir, não aqui. Também pode-se aplicar o princípio da irresponsabilidade aos magistrados. Bom, mas isto é uma outra discussão. O que interessa mesmo hoje aqui dizer é, afinal de contas, a própria Constituição admite, como muita gente não assim interpretou durante algum tempo, que a irresponsabilidade dos juízes pode ser limitada, incluindo na legislação ordinária o erro judiciário. Por quê? Porque a Constituição, a mesma Constituição, que fala no 179 da irresponsabilidade, no número 3 até diz, em casos excepcionais pode haver, o artigo 75 fala na responsabilidade pelo exercício da função jurisdicional. Ora, não pode um artigo dizer no 179 que é irresponsável e no outro diz que é responsável. Há aqui
uma unidade e coerência normativa interna na Constituição. Ponto é que estamos, e é hoje aceitável, a responsabilidade por erro judiciário. O erro judiciário tanto pode ser erro de direito ou erro de facto. O que quer dizer que tanto se pode referir a uma solução dada a uma questão jurídica ou a forma como foram adquiridas as bases fácticas dessa solução. Está claro? O erro tanto pode ser de direito como de facto. Ponto. É de direito quando tem a ver com a qualificação jurídica que se dá aos fatos. E é erro de facto pela forma como foram adquiridas as bases fáticas para a solução jurídica. Não vamos estar aqui a repetir, digamos, o que é erro de facto ou situação de facto, situação de direito. O pressuposto material da responsabilidade por erro judiciário, o pressuposto material é o caráter ilegal ou inconstitucional da interpretação ou da aplicação do direito decorrente da decisão judicial. O erro de direito, como disse, tanto pode traduzir-se na qualificação jurídica, quando o tribunal, o juiz, escolhe uma norma errada para qualificar o facto concreto, ou o caso concreto. Este, vamos lá chamar, é um erro de qualificação jurídica. Este erro de qualificação jurídica também pode ser um erro de subsunção jurídica. Faz uma errada integração ou inclusão de fatos apurados na norma geral e abstrata, aplicável ao caso concreto. Pode surgir também da aplicação de norma inconstitucional. A aplicação de norma inconstitucional também dá lugar ao erro judiciário. Mas, atenção, o erro judiciário que estamos aqui a tratar não tem nada a ver com o erro material tratado no Código de Processo Civil, que ali apenas são omissões e inexatidões, lapsos, como sabem, talvez até melhor do que eu. Portanto, o erro judiciário, seja de subsunção, seja de qualificação jurídica, seja de aplicação de norma tida por inconstitucional, não se confunde com o chamado erro de julgamento, tratado no Código de Processo Civil, e que aqui não deve ser chamado. A proposta legislativa que está sendo feita exige também uma especial qualificação do erro de direito, não se bastando com a mera exigência de legalidade ou inconstitucionalidade. Vamos, digamos assim, podemos até dar alguns exemplos de erros judiciários. Eu trouxe aqui alguns. Imaginemos dúvidas de sucessão de lei no tempo, em que a aplicação da lei penal mais desfavorável ao arguido não, ou melhor, ao invés da aplicação da lei mais favorável ao arguido, aplicamos a lei mais desfavorável, e no caso de sucessão de leis. Então, mesmo a ver que isso seria um erro judiciário. A inobservância das regras de conhecimento obrigatório, por exemplo, das causas de invalidade, se estivermos a falar do contencioso administrativo. Bom, muitos outros exemplos eu poderia dar. Mas também o erro judiciário, nos termos da proposta que está sendo feita, pode ter lugar naquelas situações
que a própria lei chama de erro grosseiro na apreciação dos factos. Erro grosseiro na apreciação dos factos. Isto é, pode haver lugar à indemnização, já não temos muito tempo para desenvolver isto, quando haja, digamos assim, erro grosseiro na apreciação dos factos. Isto é, quando se foge manifestamente do padrão legal ou constitucional que deve presidir a atuação do magistrado judicial. Mas é preciso que este afastamento esteja ligado a uma atitude censurável ao próprio juiz. Bom, finalmente, e para terminarmos, já ultrapassamos o nosso tempo, eu diria o seguinte, que é o problema da responsabilidade. O legislador poderia, a responsabilidade, digamos assim, vamos agora falar, relação entre juiz e Estado. Isto é, o problema da responsabilidade solidária entre magistrados e o Estado. Até aqui falamos que há a responsabilidade dos juízes e procuradores. Mas quem responde perante o lesado? Podíamos seguir várias soluções. É dizer que os magistrados respondem quando haja mera culpa ou dolo, ou dizer, como faz a lei, que só respondem quando haja dolo. Quando haja culpa grave. Isto é, sempre que haja apenas culpa leve, e acredito que vocês conhecem essa diferenciação, culpa leve, culpa grosseira, etc. Culpa grave, e ainda há culpa gravíssima. Eu dizia que a opção do legislador foi, em termos simples, o magistrado só responde solidariamente quando tem atuado com dolo. Porque quando não atua com dolo, apenas responde o Estado. Só quando atua com dolo, apenas responde o Estado. Talvez tenha que retificar. Apenas quando atua com dolo é solidariamente responsável. Qual é a razão de ser desta opção? É não criar algum constrangimento prévio ao juiz. Da mesma forma que, nos termos desta lei, que também fala da responsabilidade extracontratual pelo exercício da função legislativa, a Constituição tem uma norma que diz que os deputados não são responsáveis pelas opiniões que emitem. Se sair uma lei que crie um dano a um terceiro e ele vai propor ação contra o Estado pelo exercício da função legislativa, os deputados não respondem solidariamente ao Estado. Aqui, em relação aos magistrados judiciais, a solução é, para não criar nenhum constrangimento, o Estado responde sozinho quando haja mera culpa. O juiz, magistrado, só responde quando haja dolo. É uma solução intermédia para não criar problemas, eu diria, constrangimentos de partida para os juízes. Portanto, só haverá responsabilidade solidária naqueles casos em que o magistrado, o funcionário judicial, mas aqui sobretudo o magistrado judicial e do Ministério Público, tenham atuado também eles e o dolo. Repito mais uma vez, as situações que estamos aqui a descrever não têm nada a ver com aquelas que estabelece o nosso Código Penal, nomeadamente nos artigos 348 a 356, que é relativo ao crime cometido em prejuízo de funções públicas,
os crimes contra a realização da justiça. Prevaricação, denegação de justiça, etc. Para além dos crimes que tenham a ver com favorecimento pessoal, violação de segredo de justiça, corrupção passiva, abuso de poder, que são, digamos assim, tipos criminais previstos, e se der lugar à responsabilidade civil, ou melhor, se der lugar à obrigação de indenização, a lei aplicável não é esta, não é o regime de 75, não é o regime que está aqui, mas o regime que o próprio Código de Processo Penal prevê de reparação ou obrigação de indemnizar. Bom, não vamos discutir aqui os pressupostos para a responsabilidade civil, ou melhor, para a obrigação de indemnizar, porque remeto a tudo que vocês já terão estudado, que é o facto, o dolo, o dano, a ilicitude, se autonomizamos da culpa ou não, e o nexo de causalidade que deve sempre existir quando haja obrigação de indemnizar. Finalmente, só haverá, naturalmente, direito de regresso do Estado contra o magistrado quando haja responsabilidade solidária, logo quando haja atuação dolosa do magistrado. Nestes casos, está-se a prever a obrigação do exercício do direito de regresso, devendo competir ao Conselho Superior da Magistratura o exercício obrigatório do direito de regresso contra o magistrado. Portanto, em termos muito rápidos e simples, que já passamos da nossa hora, era o que tinha para vos dizer sobre este tema. Espero ter sido útil, porque se não fui, a responsabilidade é só minha, que não tive capacidade de vos transmitir. Pedagogicamente, vamos aqui o Instituto, e quem me convidou vai dizer: o senhor foi lá perder tempo e baralhou ainda mais. Infelizmente, aqui não se faz, como faz na minha faculdade em Lisboa, uma avaliação anônima de expressões. Isto é, cada um preenche um cupomzinho, não põe o nome, pode ser até com letra disfarçada, para fazer a avaliação do professor. Mal, bom, muito bom. Aqueles que estiverem mal nunca mais devem ser convidados aqui a voltar. Não sei se é o meu caso, mas a minha pergunta agora é: eu saí de casa às 8 horas, é hora de... não é hora para um desempregado como eu. Está de pé. Saí cedo de casa. Ganhei ou perdi alguma coisa? Aqui eu ganhar ou perder é: qual a diferença entre o momento em que vocês entraram aqui e este momento que terminamos no vosso grau de cognoscibilidade? Explico-me melhor. Valeu a pena ou não? Sejam sinceros. Ao menos uma vez. Muito obrigado. O tema é aliciante, sobretudo para juízes de garantia. Há muita expectativa aos juízes de garantia. Foi uma luta enorme chegar até aqui. Foi uma luta enorme. E muito espero de vocês. Sejam suficientemente independentes. É o que se pede de vocês. Cuidem bem dos direitos, dos nossos direitos, liberdades e garantias. Como eu digo aos meus amigos, não acontece aos outros. Tenham cuidado com o abuso do direito. O crime de abuso do direito no Código Penal aplicável também aos juízes e magistrados. Tenham cuidado com o exercício da vossa profissão, porque ela é nobre, e nunca se esqueçam, estão a lidar com a liberdade das pessoas, que é um dos valores mais sagrados e mais altos. Portanto, eu desejo a maior felicidade e talvez o juiz de garantia venha revolucionar, seja o principal ganho da reforma da justiça, provavelmente. Mas tudo dependerá da vossa independência e da vossa atuação. Repito, a vossa independência será determinada. Não recebam ordens.
Obrigado.